Bom, irmãos, a gente quer, com esse clima de festa, te convidar aí o texto de Mateus, capítulo 25, verso 14. Nós que estamos encerrando a série Mentoria do Reino, que é a série de parábolas no Evangelho de Mateus, e nessa noite a gente está, na penúltima parábola. Então, provavelmente, semana que vem MCM, na outra semana a gente encerra essa série gloriosa. Já aviso os irmãos, a gente vai entrar numa série também maravilhosa nas cartas de Paulo a Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Mas isso é para depois, vamos a hoje. Mateus 25, verso 14. Eu também preciso abrir, né? Hoje a gente vai falar sobre essa parábola, que é a famosa parábola dos talentos. E eu queria que você prestasse atenção nessa leitura. Diz assim: e também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, irmãos, esse é o nosso texto. A gente vai orar mais uma vez e seguir com essa exposição. Curva sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Tua palavra foi lida e ela será exposta, Senhor, mas é com humildade que fazemos isso. O pregador imperfeito, o mensageiro, não tem nada para entregar, mas é teu Espírito Santo que fala nessa hora. Então fala, Senhor. O Senhor tem toda a liberdade nesse lugar para falar e agir em cada coração. E à medida em que a palavra vai sendo pregada, que teu Espírito Santo transforme ela em flecha aguda e pontiaguda, e que ela atravesse corações nessa noite. Fala, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, irmãos, o nosso tema da nossa reflexão se chama Parábola dos Talentos e que tipo de servo é você? É uma reflexão que quero começar e terminar com ela. Semana passada, pregando aqui a parábola das 10 virgens, eu fiz uma comparação com essas 3 parábolas finais do sermão escatológico de Jesus. Eu explico muito rápido para você. Jesus está pregando e falando sobre o fim dos tempos. No final desse sermão, ele apresenta 3 parábolas. As 3 parábolas têm, digamos assim, o mesmo motivo, mas elas são 3 aplicações diferentes daquilo que Jesus quer dizer aos seus discípulos. E aí ele entrega a primeira parábola, a parábola do servo bom e mau. Embora é um pouquinho parecido, mas o contexto é totalmente diferente.
Ali na primeira parábola, a instrução do Senhor é que eles cuidem de sua casa e cuidem e alimentem os seus conservos. O servo bom cuida e alimenta, mas o servo mau maltrata os conservos. Por isso, quando o Senhor volta, ele é rejeitado. A gente tem depois a parábola das 10 virgens. A gente viu 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas. E vimos que elas esperam o noivo. E qual é o ponto ali? É que todas as 10 dormem. Mas a gente viu a diferença. Que as 5 prudentes dormem o sono da paz. É como aquela dona de casa, né? Que a casa está toda arrumada, ela lavou a louça, terminou suas tarefas, e ela deve descansar. Entende? Elas fizeram tudo, elas tinham vasilha, elas tinham azeite de sobra, elas estavam dormindo o sono da paz. Só que as 5 virgens insensatas viram elas e foram dormir também. E eu disse semana passada, o problema não é dormir, o problema é dormir quando você tem algo a fazer. E elas foram dormir, e dormiram o sono da negligência. Porque dormiram sem reserva. Quando acordaram, logo à meia-noite, o noivo estava chegando. E aí, obviamente, elas viram que precisavam de azeite, não deu tempo, terminou a história do lado de fora. E aí, por fim, a gente tem a parábola dos talentos, como a gente leu agora. Então, resumindo, irmãos, em resumo, na primeira parábola faltou empatia. Porque o servo, enquanto espera, ele precisa esperar, servindo os seus conservos. Isso é amor, isso é empatia. Não é esperar deitado numa rede tomando água de coco. Enquanto nós esperamos Jesus voltar, a gente espera servindo nossos irmãos. A segunda parábola, então, diz que enquanto nós esperamos, a gente tem que cuidar da nossa própria espiritualidade. Azeite, portanto, significa preparo pessoal e espiritual. Lembra? Oração, jejum, leitura da palavra, pregação da palavra, comunhão, enfim, evangelização e todas essas coisas. E, infelizmente, essas virgens não fizeram isso e, por isso, ficaram do lado de fora. Mas agora a gente vai ver que na última parábola, como a gente acabou de ler, aqui faltou diligência, faltou pressa, urgência. Faltou que eles fizessem aquilo que o Senhor confiou a eles a fazer. O interessante e a diferença entre a parábola dos talentos e todas as que eu contei aqui é que eles não vão ser julgados por algo que eles fizeram. Mas ele será julgado, eles não ele, né? Por algo que ele não fez. Bom, a gente vai ver que, claro, isso é um pouquinho mais profundo. E a gente vai observar isso até o final. Então, hoje, mais do que nunca, eu preciso perguntar para você, que tipo de servo você é? Eu queria voltar a essa reflexão no final, bem no finalzinho. Volte seus olhos ao texto, a gente vai explicando ele. Mateus capítulo 25, verso 14. A parábola dos talentos, irmãos, ela tem 4 coisas preciosas aqui. E eu quero expor esse texto passando para você essas 4 coisas preciosas. E no final a gente volta a essa pergunta e essa reflexão. A primeira preciosidade dessa parábola se chama capacidade distinta. Já eu vou explicar isso para você. Bom, Jesus começa a dizer aqui, como a gente leu, que um certo senhor ia sair de viagem. Só que antes de viajar, ele chamou 3 servos. E ele confiou os seus bens, aqui chamado de talentos, seu tesouro, na mão desses 3 servos. E esse senhor esperava que os servos pegassem esse tesouro, esse dinheiro, esse talento, e desenvolvesse esse talento, multiplicasse esse talento. Bom, a parábola diz também que ele confiou a esses servos uma quantidade específica de talentos. No total, a gente conta aqui 8 talentos. Eu sei que 8 não é divisível por 3, ok? Eu sei que não é. Mas não te parece estranho você dar 5 para um, 2 para outro e 1 para o último? Não é estranho? Dava para a gente dividir isso de uma forma mais igualitária. Mas esse Senhor não faz isso. E ele dá um número específico, uma quantidade específica, um peso específico para cada um deles. E logo no início da parábola, a gente já tem esse tesouro aqui. Porque a parábola diz, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, Jesus está ensinando que nós, cada um de nós, dentro do seu reino, temos capacidades distintas. É isso, irmãos, que a gente aprende em primeiro lugar. Mas para a gente desenvolver isso, eu não posso continuar sem te explicar o que é o talento. Senão a gente não vai entender nada dessa parábola. O que é o talento? E, infelizmente, irmãos, a gente fez confusão
Eu cresci ouvindo a parábola do talento na igreja e ouvi muitas vezes no contexto errado. Por exemplo, quer ver como é que você conhece a parábola dos talentos? Olha, não enterre o seu talento. Se você sabe tocar guitarra ou bateria, você percebeu que não tinha bateria hoje na igreja, né? E você não está tocando guitarra ou bateria na sua igreja, o que significa? Que você enterrou o seu talento. Por quê? Porque a gente traduz talento como a gente usa no nosso vernáculo, na nossa língua. Talento como sinônimo de dom natural, de alguma coisa específica que você sabe fazer, como tocar bateria ou tocar guitarra. E aí, então, enterrar talento para você é enterrar alguma coisa, alguma habilidade que você tem. E você poderia colocar em uso para o reino. É claro, amor, que... Ó, eu falei amor, que isso? Estou com Bruna na cabeça aqui. Vamos voltar aqui. É claro, irmãos, vocês são meus amores também. É claro, difícil, né? É claro que a parábola ensina um pouco disso. E a gente vai ver no decorrer dela. Porém, talento é uma moeda da época. Simples assim. Talento era uma espécie de moeda de câmbio daquela época. O talento era um peso. E eu quero que você guarde isso. Talento é moeda e talento é peso. Era um peso traduzido em prata ou em ouro. Um talento pesava 35 quilos. E você precisa guardar essa informação. Porque você acha que carregar talento é fácil? O primeiro carregou 5 talentos. 5 vezes 35, 175. Eu não fiz essa conta agora. É óbvio. Sou bom em matemática. Veja, 175 quilos. O segundo carrega 70 e o último, obviamente, 35. Um talento era traduzido em 6.000 denários. Era uma fortuna. Agora, de novo, por que então que o Senhor vai sair e seus 8 talentos, que era uma fortuna? Alguns estudiosos traduzem isso em quase R$1 milhão. Não vale muito, mas naquela época deveria valer. Mas é uma fortuna. Veja, por que ele dá 5 para um, 2 para um e 1 para o outro? De novo, porque temos capacidades distintas. A impressão que eu tenho, irmãos, é que no reino de Deus, nós recebemos apenas aquilo que a gente pode carregar. Entendeu isso? No reino de Deus, vou repetir, nós recebemos aquilo que nós podemos carregar. E qual é o problema da parábola dos talentos? É que a parábola dos talentos, você leu até o final comigo, e você viu que o contexto dela, embora esteja falando de economia aqui, mas o contexto dela é o julgamento final. No contexto e na simbologia dela, o Senhor volta, ou seja, Jesus volta. E quando ele volta para prestar contas. Ele volta para julgar, ou recompensar a fidelidade, ou julgar, e também, de uma certa forma, recompensar a infidelidade, a negligência. Ou seja, irmãos, o contexto aqui não é tão agradável. Então não tem como aplicar isso fora do julgamento. Então essa é a minha primeira aplicação. Escute isso. O dia de acerto de contas está chegando. E quando esse dia chegar, não restará uma desculpa nos nossos lábios. Esse não é um tribunal humano, é um tribunal celestial. Imagine, você agora está no céu, diante do teu Criador. O Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, se aproxima de você. Essa é a cena. E quando ele chegar, vai começar a prestação de contas. Ele vai te receber e ele vai querer ver o que você fez com os talentos que ele te deu. O que você fez? Então, para resumir bem, irmãos, o que é talento? Primeiro, talento é uma moeda, talento é um peso, mas na nossa parábola, talento é tudo aquilo que serve para cumprir na terra o teu chamado. Tudo. Assim como o azeite, o talento não pode ser algo específico. Talento não é só dom espiritual. Talento não é só a tua habilidade de tocar bateria. Talento é tudo. Tudo o que você tem para cumprir o ministério que Deus te deu. Todos nós temos um chamado geral, mas temos um chamado específico. Cada um de nós fomos chamados para uma área específica dentro do reino de Deus. E quando chegar aquele grande dia, o dia da prestação de contas, ele vai querer ver o que você fez com o talento que ele deu. E aí, qual seria a primeira desculpa que o ser humano ia pensar? Qual seria a primeira desculpa?
Você poderia dizer assim, mas eu não recebi nada. Essa desculpa já caiu por terra, porque a primeira coisa que a gente aprende na parábola dos talentos é que cada um dos seus servos recebeu alguma coisa. Você pode não ter recebido 5, mas você recebeu 1 talento. 1 talento já são 6.000 denários, já é um peso para você se preocupar. Mas você também pode dizer lá assim, ó, eu recebi alguma coisa, mas eu recebi menos do que meu irmão. Não é isso? Se é distribuído de forma desigual, imagine você diante do Cristo dizendo isso. Senhor, eu não entreguei porque eu recebi pouco. Mas a gente aprendeu que é para fazer com pouco. É para fazer o pouco render. É para desenvolver o pouquinho que ele deu. Ou você pode dizer também, Senhor, eu não dei conta porque o Senhor me deu demais. Irmãos, percebe que nenhuma dessas desculpas caberá? Eu não sei, irmãos, exagerando a parábola aqui, se o Senhor sabia que o primeiro homem tinha uma carroça para carregar 175 quilos. Se o segundo homem tinha uma mochila bem forte para carregar 70 quilos. O terceiro homem podia carregar 35 quilos no braço. Mas o que eu sei é que Deus só nos dá o peso que a gente pode carregar. Naquele grande dia, você não vai poder dizer eu não recebi nada, ou eu recebi pouco, ou eu recebi muito. Porque você recebeu a medida exata que Ele reservou para você. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para você já uma mensagem aqui inicial. Ei, pare de reclamar daquilo que você recebeu hoje. Não importa se é muito ou pouco. O que importa é que, antes dele te dar, escute isso, as ferramentas, o peso, o talento e todas essas coisas maravilhosas para você cumprir teu chamado, primeiro ele te deu a capacidade para segurar ela. Entendeu, irmãos? Antes dele te dar o teu chamado, ele te preparou. Então, se ele te deu 5, é porque ele sabe que você pode suportar 5 talentos. Você aguenta, a tua estrutura suporta isso. Por quê? Quem te deu a tua estrutura foi ele mesmo. Há uma frase de Santo Agostinho, que ele dizia lá no século V, eu gosto muito dessa frase, e ele diz assim, olha, dai-me o que ordenas, e ordena-me o que quiseres. Entende essa frase? Deus ordena, mas antes dele ordenar, ele me dá. Tudo o que ele me pede, ele me deu primeiro. Então, irmãos, naquele grande dia, não haverá desculpas. Porque, em primeiro lugar, temos capacidades distintas, mas, em segundo, temos responsabilidade individual. Me acompanhe, verso 16. No verso 16 em diante, a gente vê que eles então começaram a cumprir. Diz assim, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. E eu acredito que o segundo servo também saiu imediatamente. E o que eles fizeram? Foram aplicar o dinheiro. Saíram na hora, receberam, e apesar do peso, apesar do risco, porque era dinheiro de outra pessoa, eles saíram imediatamente. Isso mostra, irmãos, uma preocupação com aquilo que não é deles. Uma preocupação com aquilo que eles receberam. No sentido não só de proteger aquilo, mas de desenvolver aquilo que eles acabaram de receber. Perceba a estrutura aqui, eu disse, a gente está numa parábola que fala de julgamento. Mas não é um julgamento injusto, como a gente vê aqui entre os homens. Não é isso. A gente não está diante do STF aqui. É muito maior. É o Tribunal Superior dos Superiores. Não é isso. Nesse tribunal aqui, perceba a estrutura. Primeiro, ele te dá. A gente tem, então, o privilégio. Segundo, agora, a gente vai ser informado do que eles fizeram com o que eles receberam. Ou seja, quais foram as ações deles? Qual é a responsabilidade de cada um? E só depois eles serão julgados de acordo com as suas obras. Então não há injustiça. Eles estão totalmente desnudados diante da presença de Cristo aqui. Jesus chegou e ele quer ver as suas obras. Não é a obra do teu coleguinha que está do teu lado. São as suas. Por quê? A responsabilidade é individual. Não temos apenas capacidades distintas, irmãos. Temos responsabilidade individual. Ele deu 1 talento para cada um, ou 5, ou 4, ou 2. E agora ele quer saber o que você fez. Então, naquele dia, você não poderá culpar os outros por causa daquilo que você vai entregar para Jesus Cristo.
Naquele dia não vai caber você falar para ele: Senhor, eu não fiz isso porque os outros não me ajudaram, os outros me atrapalharam. Mais ainda, você não poderá se apoiar nos outros, no seu pastor, no seu pai, na sua mãe, no seu marido, na sua esposa. Lembra, tem uma frase importante que é dita na igreja: Deus não tem netos, mas Ele tem filhos. E se você crer, se arrepender dos seus pecados, você recebe o poder de se tornar filho de Deus. Olha que bênção. Por isso eu oro pelas crianças, porque eles também têm que aceitar Jesus. São meus filhos, mas também têm que reconhecer Jesus como Salvador da vida delas. E então receberem o poder de serem chamados filhos de Deus. Porque Deus não tem neto. Eu não posso jejuar no lugar do meu filho, eu posso jejuar por ele. Eu não posso santificar o meu filho, eu posso me santificar. Isso é ele que tem que fazer, entende? Porque temos responsabilidades individuais. Mas veja, irmãos, hoje, pare de se comparar com os outros. Pare de olhar para o lado. Contar o peso do teu irmão, o talento dele, o ministério dele. Pare de invejar os outros. Dentro do reino de Deus, não é só no dia do acerto de contas. Hoje, não cabe você dentro da igreja pensando: mas se eu tivesse recebido o talento tal, aí eu faria melhor. Não, se eu tivesse na posição tal, aí eu faria muito mais. Ei, não faria nada. Porque quem te deu o talento foi Ele. Quem levantou você foi Ele. Quem te deu a capacidade foi Ele. Então Ele sabe exatamente o lugar que você tem que ficar. E se você está nesse lugar e não está rendendo nada, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Entenda isso. E você, infelizmente, está negligenciando aquilo que Ele te deu. Mas para a gente avançar, em terceiro lugar, não dorme não, me acompanha aí. Terceiro lugar, se há responsabilidade individual, aí sim, irmãos, começa o julgamento. E vai haver, em primeiro lugar, recompensa para a fidelidade. Eu queria sua atenção nisso. Verso 19 ao 23. Verso 19 diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Veja, irmãos, literalmente uma prestação de contas, é um acerto de contas. Depois de muito tempo. Eu disse isso é comum nas 3 parábolas. Jesus não volta de forma imediata. Ele nunca disse isso. Jesus disse que viria de forma iminente. Ou seja, a qualquer momento ele pode voltar. Então, para aquele povo, eles tiveram que esperar um bocado. Até aqui, tivemos que esperar um bocado. Mas escute isso, ele pode e irá voltar a qualquer momento. Bom, é isso que ele promete. O grande dia chegou. Depois de muito tempo, o Senhor volta. E agora a gente vai ver o que cada um fez com seu talento. A gente sabe, a gente leu. Os 2 primeiros se apresentam e dizem ao Senhor: Senhor, a gente multiplicou. Conseguimos dobrar aquilo que o Senhor nos deu. Veja os frutos, veja as obras, veja a recompensa. Irmãos, que alegria não chegar na presença de Cristo com as mãos vazias. Que alegria. E não podia ser outra coisa, recompensa. Eu queria mostrar para você essa recompensa dividida em 3 passos aqui. Preste atenção. Em primeiro lugar, a gente tem o elogio do Senhor. E aqui a gente sai um pouco da parábola. Eu queria te levar lá para esse dia, o dia do acerto de contas. E não falar do Senhor da parábola, mas falar do próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que está diante de você nesse momento, ou estará diante de você. E imagine Ele olhando as obras das suas mãos, e agora Ele começa a recompensa, e o primeiro passo da recompensa é um louvor que sai dos lábios do santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que Ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Eu não sei se você já meditou nessa palavra. Irmãos, não há título mais nobre, não há algo mais honroso, não há um prêmio maior do que naquele grande dia você está totalmente nu, no sentido espiritual, diante da presença do Cristo. E Ele virá na sua direção e dizer: venha, servo bom e fiel. Você que sabe que você não é bom, você sabe aí onde você está sentado, que você não foi fiel, pelo menos não em todos os momentos. Mas você chegou naquele grande dia, com as vestes salpicadas de sangue, com feridas das batalhas que você passou. Mas apesar de tudo isso, você venceu, você frutificou,
as obras estão nas suas mãos. E você sabe que do início ao fim foi pela graça. E aqui há algo especial, a gente pode extrapolar a parábola, não tem problema. Porque a gente sabe que naquele dia, no dia do julgamento, vale o que o João escreveu na sua carta, que naquele dia a gente não vai ter medo. Escute isso. Por quê? Porque o amor lança fora todo o medo. Naquele dia a gente vai chegar com confiança, sabendo que foi pesado os talentos. A gente ralou, lutou, mas a gente chega com confiança, não por causa dos méritos ou dos nossos braços fortes, mas porque Jesus Cristo esteve ao nosso lado todo esse momento. Porque é aquele que primeiro nos capacitou para receber o peso. Segundo, aquele que nos deu o peso exato que ele sabia que a gente podia carregar. Em terceiro lugar, ele sabia que se a gente não tivesse ligado à videira, a gente não daria fruto algum. Porque sem mim nada podeis fazer. Entende isso? E agora ele aparece para você, aquele que te ordena, mas que te dá o que ele ordena. Ele pergunta, cadê os frutos, meu filho? Cadê as obras? E agora você pode ouvir, muito bem, servo bom e fiel. Mas não para aqui, irmãos. Depois do elogio, há o reconhecimento da fidelidade. Veja, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Aqui, irmãos, isso aqui também é maravilhoso. Lembra que eu disse? Não cabe desculpas por isso. Porque a ideia nunca foi que a gente tivesse muito. A ideia no reino de Deus nunca foi que para fazer muito você precisa de muito. Mas você precisa de disposição e diligência para fazer muito com o pouco que você recebeu. Lembra? Você não precisa de muito, você só precisa de 5 pães e 2 peixinhos. Lembra disso? Você não precisa de muito, você só precisa de um punhado de azeite e um punhado de farinha. Não é isso? Você não precisa de muito, você só precisa costurar vestidos para as viúvas da sua cidade. Sabe de quem eu estou falando? De Dorcas, Atos capítulo 9, um dos textos mais impressionantes do Novo Testamento, porque Pedro é deslocado de uma cidade para outra, porque tem um grupo de mulheres orando e chorando por Dorcas. Quando Pedro chega numa casa de 2 andares, tem mulher embaixo chorando, mulher em cima chorando. Pedro entra pela porta, elas estão mostrando, balançando as roupas. Pedro não deve ter entendido muito, mas depois contaram para ele, ei, essa mulher que estava doente e agora morreu, era uma mulher que dava esmolas, fazia caridade. Principal, ela costurava roupas para as viúvas de sua cidade. E agora ela morreu. E agora morta, as mulheres estão chorando, segurando aquilo que Dorcas fez. Pela misericórdia de Deus, Deus usa Pedro, Pedro ora e aquela mulher ressuscita. Mas a grande lição aqui, irmãos, escute isso, é que dá para você fazer muito com o pouco que recebeu. Ela só sabia costurar, mas ela costurava para a glória de Deus. E aí você continua pensando assim, mas eu só sei isso. Mas eu só sei tocar guitarra. Eu só sei tocar bateria. Eu só sei limpar o banheiro, eu só sei lavar panela, eu só sei visitar, eu só sei levar cesta básica. A gente pode ficar aqui até amanhã. Cada uma dessas coisas é especial para Deus. E o reino de Deus precisa de você. Bom, e então você ouvirá, por último, venha. E aí sim, irmãos, participe da alegria do seu Senhor. Ah, irmãos, que maravilha, que combo maravilhoso. Aqui, irmãos, você vê que o nosso Deus, em todo momento, ou a todo momento, escute isso, Ele está prometendo para a gente a coisa certa. É a gente que desvia o olhar e deseja a coisa errada. A todo momento. Deus nunca prometeu para você, dinheiro, riqueza, carros caros, casas caras. Deus nunca prometeu isso para você. Deus sempre te prometeu a coisa certa. Não estou dizendo que você não vai ter essas coisas. Você pode ter. E é uma benção. Inclusive, me convida quando você estiver lá. Sua casa cara, não tem problema. Mas Deus nunca te prometeu isso. Agora, Ele sempre te prometeu passagem segura para o reino celestial. Ele sempre te prometeu uma chegada segura no reino celestial. E, principalmente, Ele sempre te prometeu mais dele mesmo. Irmãos, a maior bênção do crente não é a bênção de Deus, mas é o Deus da bênção. É ter o Senhor, ver o Senhor face a face, estar com Ele, não mais atrás da fenda da rocha, não mais dentro da tenda do encontro, não mais escondido lá atrás da cortina do Santo dos Santos, mas
totalmente, irmãos, desnudados, sem cortina, sem bloqueios, sem limitações. Imagina, veremos o Senhor face a face. Apocalipse capítulo 21 pode desviar o seu olhar, porque tem muita coisa boa ali, né? Tem rua de ouro, muro de cristal, as pedras preciosas da cidade que vai descer do céu, né? Isso é maravilhoso. Principalmente o verso 3 e o verso 4, quando diz que não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. Como a gente anseia por isso, não é, irmãos? Mas essa ainda não é a maior bênção de Apocalipse 21. A maior bênção de Apocalipse 21 é dito quando o templo ou o santuário de Deus agora estará entre os homens. A maior bênção de Apocalipse 21 é quando diz que o Senhor e o Cordeiro serão o seu tabernáculo, o seu templo. Mas a maior bênção de Apocalipse 21 é quando nessa cidade não terá sol. Sabe por quê? Não terá sol, não tem necessidade do sol aqui. Por quê? Porque é a glória de Deus e a glória do Cordeiro que ilumina a cidade. Entende, irmãos? Ele é o centro, é ele que nós buscamos e é ele que nós vamos ganhar. Veja, irmãos, para que você participe da alegria do seu Senhor. Um dos hinos mais subestimados do nosso querido cantor cristão é o hino Mais Perto. Eu sempre digo isso nos velórios e falo a mesma frase sempre. Por que é que a gente só canta esse hino no fim? Por quê, irmãos? Se só a última estrofe fala do fim. Esse hino é maravilhoso e esse hino já está falando para você há séculos, dizendo essa verdade. Ele prometeu mais dele mesmo. É mais perto de quê? Da bênção? Não. Mais perto da prosperidade? Também não. É mais perto de ti, meu Deus. Veja a última estrofe. E quando a morte, enfim, aí sim a gente fala de morte, me vier chamar com serafins nos céus. Veja, tem serafim. Será maravilhoso cantar com eles, né? Vai ser bom. Mas esse não é o ponto do cantor aqui, do compositor. Ele diz, então me alegrarei. Já estou com serafim, mas então me alegrarei perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aqui está seu prêmio, crente. Abrace ele. Bom, naquele dia você perceberá, escute isso, que valeu a pena cada dor, cada lágrima, cada tentação resistida, cada batalha, cada hora perdida, cada serviço, cada momento em que você se anulou para servir e ajudar alguém. Valeu a pena, porque agora você tem a maior de todas as recompensas, o teu Deus. Bom, irmãos, em quarto e último lugar, como nem tudo são flores, infelizmente a nossa parábola não termina bem. E agora a gente tem, como contraste da recompensa, da fidelidade, o resultado da negligência. Veja, dos versos 24 em diante, a gente termina mal essa parábola, mas como um remédio amargo, que desce um pouco estranho na garganta, mas que faz bem para a alma. Então escute isso com atenção e a gente já vai caminhar para o fim. Ele diz, por fim veio aquele que tinha recebido 1 talento, o menor de todos os pesos. E ele diz assim, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Foi isso que ele fez, irmãos. Responsabilidade individual. Não dá para culpar ninguém que está do lado. Ele recebeu menos e não fez nada. Bom, a primeira coisa que a gente vê nesse tribunal é que até esse momento ninguém se defendeu. Ninguém usou nenhum tipo de desculpa até esse momento. Todo mundo só disse, Senhor, o Senhor me deu 5, eu te devolvi 10. Senhor, o Senhor me deu 2, eu te devolvi 4. Senhor, está aqui o fruto do nosso trabalho, só isso. É a primeira vez, então, que você vê desculpas. Segundo, é pela primeira vez que você vê alguém falando o tipo de relacionamento que ele tem com o Senhor. E aqui, você logo de cara já percebe, é o relacionamento errado. Ele diz, olha, foi por causa do medo que eu tinha do Senhor que eu enterrei tudo. Eu queria que você guardasse isso porque ele toma uma atitude errada com base no relacionamento errado que ele tem com o Senhor. Ele tem um relacionamento baseado no medo. E aí, então, ele enterra o talento. Só que, lembra que eu disse no início, há algo mais profundo que isso. Muito pior.
Porque o erro dele, que foi motivado pelo relacionamento dele, tem como base em outra coisa, que é no entendimento que ele tem do caráter do Senhor. Você percebeu uma coisa nas palavras dele? Ele chamou o Senhor de severo. E a palavra grega aqui significa isso mesmo, um déspota, um severo, um ditador, alguém que saqueia as coisas dos outros, que invade propriedade, que toma as coisas. E se o Senhor da parábola aponta para o nosso grande Salvador, a última coisa que você vai pensar de Jesus Cristo é que ele é um saqueador. Entende isso? Mas veja, de novo, é o entendimento que ele tem que gera nele o relacionamento com medo e então, por último, a atitude errada. E antes de aprofundar isso, deixe-me dizer a recompensa ou resultado. Infelizmente, irmãos, logo é declarada a culpa desse sujeito. Então, Jesus vira para ele e diz, olha, servo mau e negligente. Sabe o que significa aqui? Não sei se você entendeu isso. Ele chamou o Senhor de severo, mas é o Senhor que chama ele de mau. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, rapaz, mau é você. E o Senhor diz para ele, repete a mesma coisa que ele falou. A única coisa que o Senhor não repete é o severo. E ele fala assim, se você sabia que eu colho onde não plantei, então por que você não investiu dinheiro? Não teria sido melhor se você estava com medo? Não teria ficado mais seguro? Enfim. Mas a ideia aqui, irmãos, presta atenção, a ideia aqui é que esse homem, deixa-me ler aqui mais uma vez, me acompanhe, verso 27, perdão. Finalzinho do 26. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. A ideia aqui, irmãos, é que, veja isso, o Senhor não está reconhecendo que ele é severo, porque em primeiro lugar ele está dizendo assim, severo é você, mau é você, só que você é uma segunda coisa, você é negligente. Negligente aqui é a nossa palavrinha em português muito conhecida, que significa preguiçoso. É isso. Não é o procrastinador, não é aquele que adia as coisas, é simplesmente aquele cara que não faz. E eu disse, ele é julgado não por uma coisa que ele faz, mas é por algo que ele deixa de fazer. De novo, ele enterra o talento porque ele se relaciona errado com o Senhor. E ele se relaciona errado porque ele teve o entendimento errado do Senhor. E isso, irmãos, precisa abrir os nossos olhos. Porque o resultado de tudo isso é, lancem o servo inútil nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E a gente viu que nas 3 parábolas, a coisa termina mal para o servo infiel. Aqui, irmãos, a gente não está falando de outra linguagem senão inferno, viu? Então escute isso, eu tenho dito isso em todas as parábolas. Não adianta esperar Jesus voltar. Você tem que esperar da maneira certa. Ok? Como servo bom da primeira parábola, você tem que esperar servindo os seus irmãos. Como a virgem prudente, você tem que esperar com a vasilha cheia de azeite, enchendo o reservatório todos os dias. E como os 2 servos bons e fiéis da nossa parábola, você tem que esperar enquanto desenvolve aquilo que Deus te deu para fazer, operando e trabalhando na sua área. Agora, irmãos, deixe-me chamar a atenção para você sobre 3 coisas. Não brinque com a sua tarefa. Escute isso. Deus te deu uma missão especial, específica, para você trabalhar em algum lugar, em alguma área. Eu não estou falando só da igreja, eu estou falando do reino inteiro. Inclusive, quer ver coisas que a gente não pensa? Aproveitando aqui a apresentação do nosso querido Pietro. A maternidade, irmãos. A maternidade está dentro do esbojo. E aqui eu já incluo a paternidade também. Disso que nós chamamos de talento. A maternidade ou a paternidade faz parte desse grupo de coisas que Deus confiou na tua mão. E aí a gente continua pensando, poxa, mas é pesado demais. Poxa, é difícil demais. Eu não estou falando que é só maternidade, estou falando que a maternidade também é.
E aí veja, irmãos, que coisa extraordinária criar um filho. Que extraordinário. Eu lembro que quando meus filhos iam nascendo, a primeira coisa que eu pensava assim, isso aqui é uma alma diferente da minha. Não dá para eu imprimir nele ou nela os meus gostos ou aquilo que eu quero. Eu preciso influenciá-los. Eu preciso ensiná-los. Eu vou precisar discipulá-los. E aí a tua responsabilidade vai crescendo. Só que à medida em que a coisa vai desenvolvendo, você não sente só o peso, você sente também o privilégio. Porque você vai vendo, irmãos, que Deus te deu a oportunidade maravilhosa de discipular crentes dentro da sua própria casa. Que maravilhoso. Daqui a pouco você vai estar com um exército. Recebe aí, Charles, Gabi e os outros casais. Daqui a pouco você vai estar com um exército dentro de casa. Com a aljava cheia de flechas. O que é isso, irmão? Senão desenvolver os seus talentos. Mas aí, irmão, escute isso. Pense em todas as tarefas que nós temos. Ele te entregou. Não brinque com isso. Segundo, não brinque com o tempo. Escute isso. O fim está próximo. Ele disse, ele vai voltar a qualquer momento e quando ele voltar, ele virá como ladrão. Você não espera o dia que o ladrão chega, mas a gente precisa estar atento. A gente não é como o mundo lá fora, como as pessoas que viviam na época de Noé. Jesus disse isso. Quando eu voltar, vai ser como na época de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Ou seja, estava tudo normal. Tudo normal. E aí então veio o dilúvio. 8 pessoas se salvaram, o resto pereceu. Ele avisou, irmãos. Não dá para ficar indignado na hora. E por último, não brinque com sua teologia. Escute isso. A teologia, irmãos, que é tão desprezada no nosso tempo, principalmente na igreja evangélica do Brasil. Estudar teologia para algumas igrejas é virar um leproso espiritual. Escute isso. E aqui eu não estou falando de conhecimento intelectual, você virar um cabeçudo que debate, não é isso. Teologia significa aquilo que você conhece acerca de Deus, que você aprendeu na revelação de Deus. Então, estudar a doutrina é importante, estudar a palavra é importante, procurar uma igreja que prega expositivamente é importante, para você aprender a Bíblia e não ficar só ouvindo e engolindo conhecimento. Você tem que degustar isso aqui, entende? É importante, porque se você entendeu Deus errado, você vai para o lugar errado. Porque você vai se relacionar errado. E você vai agir errado. Irmãos, isso é sério demais. Eu disse, Jesus, irmãos, quem é Jesus? Como que esse sujeito não conseguiu perceber a graça envolvida, mesmo na parábola, dentro dos limites da nossa parábola? Você já consegue perceber, ele chamou os 3. Ele deu e confiou seus bens aos 3. O seu tesouro. E ele só deu menos para o último, porque ele sabia que o último não tinha condições de carregar mais de 1 talento. Isso mostra um Senhor bom e amoroso, que te conhece por dentro, que conhece a tua individualidade, conhece o teu nome, conhece a tua estrutura. Entende isso? E mais ainda, ele não apenas nos dotou de capacidade e nos deu a nossa tarefa. Lembra? Ele está do nosso lado até a consumação dos séculos. Ele vai carregando a gente, às vezes até no colo, mas vai dando a mão para a gente e vai nos levando e nos conduzindo. Isso é amor, irmãos. Totalmente o contrário ao que esse sujeito disse. O nosso Deus, irmãos, ele nos dá colheitas maravilhosas. O nosso Deus não toma, ele é o doador da vida. O nosso Deus, ele não saqueia, mas ele foi quem derramou graça, e derramou graça com gotas de sangue na cruz do Calvário. Esse é o nosso Deus. Então, para encerrar, eu só preciso perguntar para você nessa noite, que tipo de servo é você? Que tipo de obreiro é você? Pare de perder tempo, pare de negligenciar. Você tem dons especiais, talentos especiais. Só falta você orientar isso e colocar isso a serviço do reino de Deus, para que quando ele voltar, você esteja do lado daqueles que vão participar da alegria do seu Senhor. Você pode dizer amém por isso? Então que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria encerrar
esse sermão, meu tempo já foi, mas dá tempo. Eu queria encerrar lendo uma oração que foi escrita envolvendo as 3 parábolas. Um achado, uma preciosidade. O tema dessa oração se chama Dai-nos azeite um dia a mais. Maravilha, né, irmãos? Dai-nos azeite. Mas não é sobre as 10 vias, é sobre as 3 parábolas. Porque lembra, as 3 parábolas é a aplicação de um único sermão. O camarada juntou as 3 parábolas e fez uma oração. E eu queria que a sua ajuda nesse momento. Curva a sua cabeça e nós vamos orar essa oração, onde está escrito o seguinte: Pai nosso, dai-nos a graça de conhecê-lo mais de perto, para não servir uma caricatura, para não sermos estranhos e manter a lâmpada acesa. Permita que o nosso cristianismo seja útil para alimentar os conservos, fazer muito com o pouco que nos deste e assim manter a lâmpada acesa. Conceda uma gota da alegria que prometera, a fim de vencer as tribulações e resistir às tentações, ostentando a lâmpada que ainda está acesa. E quando o dia do acerto chegar, estaremos seguros à tua direita, descansando as mãos do peso que carregamos, porque já podemos apagar a lâmpada, já entramos no teu banquete. Ah, Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra nesse lugar.